A paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta para você. Já parou para pensar? Será que todos os 10 mandamentos do Antigo Testamento ainda estão valendo hoje? Ou será que alguns já foram cumpridos e deixaram de ter a sua validade? Hoje nós vamos descobrir um por um o que continua valendo e o que foi cumprido em Cristo. Será que para isso você tem que ficar aqui comigo nesse vídeo, ficar até o final, porque nós vamos entender a diferença entre viver debaixo da graça e viver debaixo da lei de Deus. Vamos fazer uma transição, tá? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que Deus entregou a Moisés 10 mandamentos para que o povo de Israel aprendesse a viver em santidade. Mas quando Jesus veio, ele não aboliu a lei, ele cumpriu. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, dizendo o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Veja só. Então, os 10 mandamentos e a sua validade tá assim. Vamos lá pela ordem. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Agora, o que eu digo para você? Continua valendo, sim ou não? E eu afirmo que sim, porque Jesus afirmou que sim lá no Novo Testamento. Olha só. Jesus já afirmou em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo declara claramente: Para nós há um só Deus e Pai, de quem somos todas as coisas. Segundo, está escrito o seguinte: Não farás para ti imagem de escultura. Olha só. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, não te curvarás diante delas e nem as servirás. Continua valendo ou já foi cumprido por Cristo? Continua valendo, pessoal. No Novo Testamento, é claro, quando está falando sobre a idolatria. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E também o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, dizendo: Fugir da idolatria. Vamos para o terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Êxodo capítulo 20, versículo 7. Está escrito o seguinte: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Continua valendo, pessoal? Ou já foi cumprido por Cristo? Continua valendo, pessoal. Eu afirmo isso. Em Tiago capítulo 5, versículo 12, Paulo escreveu que o Tiago escreveu que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. E em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo escreveu: Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para edificação. Veja só, agora o quarto mandamento. Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Deus falou para Moisés, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 10, está escrito o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o sábado do Senhor, teu Deus. Veja só, eu pergunto, esse mandamento ainda está em vigor ou já foi cumprido? Esse é o único mandamento que mudou a aplicação, pessoal. Por exemplo, no Antigo Testamento, o sábado era um sinal entre Deus e Israel. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 16 e versículo 17, está escrito o seguinte: Os filhos de Israel guardarás o sábado. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal perpétuo. Mas no Novo Testamento, o que a Bíblia ensina sobre isso? Na carta de Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo escreveu dizendo o seguinte: Ninguém vos julgue pelo comer
ou pelo beber, ou pelos dias de festa, ou pelo sábado. Tudo isso era uma sombra, olha só, das coisas que havia de vir. A realidade é Cristo. Então, hoje o verdadeiro descanso está onde? Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o verdadeiro descanso, o nosso sábado, o nosso sabate, é Jesus. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está onde, irmão Dorismar? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Esse mandamento ainda está valendo ou já foi cumprido por Cristo? Ainda está valendo, pessoal. Por quê? Porque está reafirmando o Novo Testamento. Veja só, em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, está escrito o seguinte: filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, certo? Então, o sexto mandamento está escrito como? Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Está escrito lá bem detalhado: não matarás. Continua valendo, pessoal? Ou ainda já foi cumprido por Cristo? Continua valendo, certo? Porque Jesus reafirma e amplia ainda em Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 22, quando ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E em 1 João capítulo 3, versículo 15, também está escrito: qualquer que odiar seu irmão é homicida, certo? Então, o sétimo mandamento. O que é que diz o sétimo mandamento? Não adulterarás. Continua valendo ou já foi cumprido? Pessoal, continua valendo. Jesus aprofunda em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, dizendo ainda mais: qualquer que olhar, olha só, para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e 10, o apóstolo também afirma dizendo o seguinte: nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Vamos para o oitavo mandamento. Então, o oitavo mandamento diz o como? Não furtarás. Está onde? Êxodo capítulo 20, versículo 15, dizendo: não furtarás. Continua valendo ou já foi cumprido por Cristo? Continua valendo, pessoal. Por quê? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom, para que tenha o que repetir com para que tenha que repartir com os necessitados, certo? Vamos para o novo mandamento. O nono mandamento: não dirás falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja só. Então, continua valendo? Sim, continua valendo. Porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9, também confirma, dizendo: não mintais uns aos outros, pois já vos despedi do velho homem. Então, a mentira não provém de Deus. Agora vamos para o décimo mandamento, né? Está escrito como? Qual o décimo mandamento? Não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, continua em vigor. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo diz bem claramente: eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás.
E em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, também está escrito: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Então, pessoal, você veja só que todos os 10 mandamentos, 9 estão repetidos no Novo Testamento. E, inclusive, alguns, Jesus, ele não só repetiu, mas ainda ele prolongou, colocou mais ainda alguma coisa, algumas abreviações para a gente cumprir. Então, dos 10 mandamentos, qual é o que não precisa, que nós não está mais em vigor para a Igreja de Cristo? É o quarto mandamento, o sábado, né? O sábado não está mais. Então, o que eu quero é finalizar esse vídeo aqui para vocês, esse esclarecimento, é que é o seguinte: se a palavra te edificou, deixa seu like, compartilha, comenta, diz da onde você está assistindo e qualquer dúvida, diga aí para nós, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. E essa conclusão eu quero fechar dizendo o seguinte: dos 10 mandamentos, apenas um, que é o quarto, o sábado, foi cumprido por Cristo. Os outros 9 permanecem, não como uma lista de regra, certo? Não como lista de regra, mas como princípios eternos que revela o caráter de Deus em cada um de nós. Então hoje vivemos pela graça de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que escreve a lei dentro do nosso coração. Então eu quero deixar para você Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.